Nesse vídeo eu vou explicar o mecanismo do orgasmo para você entender por que a penetração não está te levando para onde você quer e o que você pode fazer para mudar isso. E aqui eu estou falando tanto com quem penetra como com quem é penetrado. Antes de falar de penetração, eu preciso te contar uma coisa sobre orgasmo, porque se você não entende como o orgasmo acontece, você continua tentando chegar lá pelo caminho errado. O que faz alguém gozar é o acúmulo de estímulos. Funciona mais ou menos assim: cada toque, cada fricção, cada contato com zonas sensíveis do corpo produz uma carga bioelétrica no seu sistema nervoso. Isso já foi estudado. Masters e Johnsons mediram isso. Durante a excitação sexual, a superfície da pele fica eletrizada, quente, emoliente. Conforme o seu corpo vai acumulando essa energia, existe um limite que ele consegue sustentar. Quando esse limite é ultrapassado, tudo que estava vindo de fora para dentro inverte e vai de dentro para fora. E é isso que a gente chama de orgasmo, a descarga bioelétrica dessa carga acumulada na excitação. Agora presta atenção no que eu disse: toque, fricção, pele, estímulos. Repara que eu estou falando de superfície, estou falando de terminações nervosas. E aí que entra o ponto principal desse vídeo. A penetração, embora seja muito gostosa, não toca nas partes mais sensíveis do corpo feminino. O canal vaginal não é uma zona de alta sensibilidade. Se você parar para pensar, faz sentido. Se fosse extremamente sensível, a natureza teria um problema sério. O parto talvez fosse bem mais difícil. A zona de maior concentração de terminações nervosas no corpo feminino é o clitóris. Para você ter uma ideia, o corpo humano tem cerca de 500 mil receptores sensoriais espalhados por toda a pele. Só no clitóris são cerca de 8 a 10 mil. Quando o clitóris é estimulado adequadamente, a injeção de energia no corpo é muito mais intensa. Então não é que a penetração não funciona. Funciona, é gostosa, mas se você quer chegar ao orgasmo durante a penetração, contar com outros estímulos enquanto ela acontece pode facilitar bastante o caminho. E aí entra um dos maiores problemas que eu vejo. O que acontece na maioria das vezes é o seguinte: o casal está ali, se curtindo, beijo, toque, abraço, cheiro, enfim. O corpo está se excitando por todos os lados. Aí começa a penetração. E a partir desse momento, todo o resto para. Só fica a penetração como estímulo. Aquele corpo que estava sendo estimulado de vários jeitos diferentes agora precisa manter e aumentar toda aquela energia com um estímulo só. E esse estímulo, como a gente já viu aqui, não é o mais eficiente para isso. E aí o que o cara faz? Aumenta a velocidade, aumenta a força, vira o famoso homem britadeira da indústria pornô. Porque é o que ele aprendeu que funciona, só que não funciona para todo mundo, não funciona na maior parte dos casos. Essa intensidade com a sensibilidade do canal vaginal dificilmente gera uma experiência orgástica para a mulher, ao contrário do homem, que está ali com o seu tecido extremamente sensível, aumentando a intensidade de tudo. Um cenário bem propenso à desconexão, porque sim, aumentar a intensidade da penetração pode aumentar a carga da experiência, mas essa fricção é só um de tantos estímulos que podem contribuir para isso, muitas vezes com mais conforto e tranquilidade. O processo é trazer outros estímulos ao mesmo tempo que a penetração está acontecendo. Penetrar não precisa ser um evento solo, pode e deve ser acompanhado. Penetra lambendo o pescoço, penetra passando a mão perto de outras zonas erógenas, penetra segurando o quadril com firmeza, penetra enquanto estimula o clitóris com a mão. Não precisa penetrar que nem louco, você pode penetrar tranquilo, num ritmo confortável e usar esses outros estímulos para manter a excitação alta. Porque é a soma desses estímulos que leva ao orgasmo, não a intensidade de um só. Saber se manter excitado num ritmo mais lento também é um ótimo aprendizado para todo mundo que penetra. Quanto mais lento e mais consciente, mais tempo você sustenta. Aquela força e velocidade toda geralmente não dura muito e faz o cara gozar antes da hora. Diminuir o ritmo da penetração e combiná-la com outros estímulos pode ser um caminho mais prazeroso e tranquilo para todo mundo. Agora eu preciso falar uma coisa que ninguém quer ouvir, mas que muda tudo. Assertividade. Chega com frequência aqui na sala de atendimento mulheres hétero com anorgasmia primária, ou seja, que nunca tiveram orgasmo. É bem comum entre elas a noção de que isso acontece porque elas tiveram um azar de não ter encontrado o cara certo. Aquele que vai saber fazer ela gozar. Só que 1000 vezes mais fácil você gozar com alguém quando você sabe gozar sozinho. Via de regra, são mulheres que não se masturbam, não se tocam, não sabem como se estimular e estão esperando que a experiência aconteça de fora para dentro. O príncipe encantado, o macho que vai conhecer todos os botões que têm que ser apertados em quais momentos. O melhor caminho nesses casos é sempre aprender a se estimular e depois, durante a transa, usar essa informação. Se tocar, mostrar para o corpo que funciona.
se masturbar durante a penetração, estimular o próprio clitóris enquanto é penetrada, por que não? Ou até pedir para o parceiro estimular. Existe um grande número de mulheres hétero que também se queixam de não conseguir gozar acompanhadas, mas sozinhas sim. E aí vem a pergunta que a Sherry Haight, uma pesquisadora do campo da sexualidade, uma das pioneiras, que escreveu livros que revolucionaram o conhecimento que a gente tem sobre sexualidade até hoje, fez há muito tempo, que é: por que tantas mulheres sabem gozar sozinhas e não gozam com seus parceiros? Porque não se tocam ou não corrigem os estímulos durante o sexo? E quando perguntadas, a resposta mais comum é: eu acho que ele deveria saber. Obviamente a gente também vai ver ele vai se sentir mal, uma crença muito forte até os dias de hoje. As pessoas acreditam que o amor, como mágica, vai abrir as portas do prazer sexual. Acontece em 0% dos casos. Gente, ninguém nasce sabendo o corpo do outro. A gente não nasce sabendo nem como a nossa própria sexualidade funciona. Esperar que outra pessoa adivinhe o que funciona para você enquanto você mesma não compreende bem é uma receita para frustração. Assertividade sexual é isso: saber o que te dá prazer e participar ativamente da construção desse prazer na relação. Claro, cada posição vai facilitar ou dificultar certos estímulos. Não existe uma posição mágica, existe combinação, existe encaixe. Por exemplo, se a pessoa está de 4, você fica mais limitado, mas dá para segurar o quadril e com a outra mão estimular o clitóris, dependendo da sua altura, obviamente. Funciona, mas exige um pouco de coordenação. Se a tua parceira está deitada de bruço, o pescoço fica acessível, o pescoço é uma zona erógena bem intensa, lambendo, cheirando, passando os dentes de leve, não enforcando, calma, mas explorando com suavidade. Se ela está sentada em cima, você tem acesso ao corpo quase todo. Você pode segurar o quadril, coordenar o ritmo da penetração, pode estimular os mamilos, pode manter um olho no olho, que é um estímulo muito forte, trocar beijo, tudo isso excita, tudo isso é gostoso para o corpo e vai ajudando aquela concentração de energia a passar pela curva e finalmente chegar no orgasmo. O ponto é, para de focar um pouco só na penetração e começa a pensar no corpo todo. Aumenta a sensibilidade da troca que está acontecendo e que já está gostosa. Aprende a relaxar na penetração, viver ela com calma. Não como alguém que está desarmando uma bomba e precisa fugir do prédio quanto antes. Faz sentido o que você ouviu aqui? Deixe seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar o joinha aí embaixo também e seguir o canal clicando no sininho se você se interessa por esse tipo de conteúdo. Dá uma moral danada pra gente aqui. Te vejo no próximo.